Bem, pessoal, vou falar dos perigos do remédio para gripe, né? Tem um vídeo antigo que eu fiz que deu muita gente comentando, né, perguntando sobre o melhor remédio para gripe. Eu costumei falar das classes mais importantes, né, dos analgésicos, dos antipiréticos, né, uma série de coisas, né. E nesse mesmo comentário, muito paciente falou assim: "Ah, Júlio, eu tive um problema com isso, com esse outro remédio e tal, querendo saber se era efeito colateral. E agora eu vou falar para vocês os perigos mais comuns dos remédios para gripe para você entender direitinho, né? Eu vou falar de todos os sintomas que é possível você ter com quadro gripal, né? O remédio que normalmente a gente usa e também para você entender qual é o possível efeito colateral, né? Primeiro aspecto muito importante é que normalmente a gente vai tratar a gripe, é um quadro viral intenso e a gente vai tratar os sintomas. Porque na grande maioria das vezes seu corpo vai agir contra o vírus e vai se autorresolver. Existem situações específicas, pessoas imunossupressas, extremos da idade, crianças, né? Mas em especial na população mais velha, que a gripe pode ser sim letal, a pessoa pode morrer porque pegou a gripe. Inclusive está entre as causas de morte dos idosos bastante comum, porque o sistema imunológico dele está mais fraco. A gripe pode dar um quadro intenso e às vezes a pessoa falece por isso. Por isso que a gente tem até remédio, tem uns remédios antivirais que são dados para quadro de gripe, mas não é para todo mundo, são casos bem específicos. Então a grande maioria de vocês, meu público tem acima de 60 anos, mas a grande maioria de vocês vão ser pessoas que estão com a saúde boa, tá tudo ok, e nem sempre o médico vai passar esses antivirais. Esses antivirais são remédios específicos para pessoas que potencialmente podem ter quadros graves de gripe e podem até morrer de gripe, né? Esses são remédios específicos, então o médico vai te prescrever, ele vai te passar os riscos mais importantes, né? Agora os sintomáticos, né? Os sintomáticos, em especial a dipirona, o paracetamol, né? Os anti-inflamatórios, muitas vezes, ibuprofeno e outros, muitas vezes, eles podem mascarar outros quadros. Como assim, Júlio? Não é incomum alguém ter um quadro gripal, resolver aquele quadro gripal ou estar melhorando e por cima pegar uma infecção bacteriana. E muitas vezes os remédios antipiréticos, analgésicos, eles mascaram o sintoma. Por exemplo, uma febre alta. Ah, Júlio, mas a gente não dá esse remédio para justamente baixar a febre? Sim, mas às vezes o paciente está tendo um quadro mais grave, bacteriano, e ele não percebe a febre porque ele está tomando direto o mesmo remédio, o antipirético analgésico, que ele piora o estado geral e a família não entende, ele está pior sem febre, sem nada. Então esses remédios eles podem mascarar sintomas importantes. Por exemplo, se o paciente tomou só o período curto que o médico passou, o antipirético e tal, começa a melhorar o quadro gripal e de repente volta a febre alta, tá estranho, procura um médico que você pode estar com uma pneumonia ou uma sinusite, né, ou uma própria otite por cima ou logo após você ter um quadro gripal. Então, cuidado com o tempo que você usa esse remédio, mesmo que seu médico passou, porque muitas vezes ele pode mascarar outras doenças que podem acontecer pós-infecção gripal, né? Outra medicação que você tem que ficar muito atento é que alguns pacientes utilizam essas medicações são antibióticos. Por quê? Porque antibiótico não é para tratar quadro viral. Mas vira e mexe as pessoas confundem e ela tá com febre, tá meio com a dor de garganta, isso aquilo, e pega o antibiótico do primo que teve problema de amígdala, teve uma amidalite, né? Que é uma infecção bacteriana que você dá antibiótico, ou que teve uma sinusite. Então é muito comum essa confusão dos pacientes e das pessoas. E assim, ele está com dor de garganta e febre, é uma gripe, toma esse antibiótico. Antibiótico não trata quadro gripal. Júlio, mas eu tive um conhecido que teve gripe e depois tomou antibiótico. Pode, num quadro, como eu falei anteriormente para vocês, secundário. Posteriormente, a gripe pegou a infecção bacteriana e o médico deu antibiótico, tá bom? Esses são os dois casos mais comuns que a gente vê. Todo médico que trabalha em pronto-socorro vê esses remédios confundindo a gente, a pessoa está tomando antibiótico e a febre não está vindo alta, e por que está tomando antibiótico, teve um quadro gripal, e de repente ele está com a pneumonia por cima, mas o antibiótico que ele está tomando não trata tão bem, mas também não deixa aparecer tantos sintomas, então é sempre complicado, né? Tem outros problemas como descongestionante, né? Que às vezes as pessoas utilizam de forma incorreta, né? E dá muito efeito rebote, piorando a congestão, né? Pode até aumentar a pressão arterial também, então tem que ficar muito atento com esses remédios. Espero que tenha ajudado.